gente está de volta aqui com o TV Mar News e a gente vai falar diretamente com o trabalhador. É que o governo federal prorrogou por mais 2 meses o programa que permite a redução de jornada e salário. E a gente vai conversar nesse momento com Carlos Hidalgo, ele que é presidente da Comissão de Relações Trabalhistas da OAB aqui de Alagoas. Carlos, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia. Carlos, então, vamos logo no ponto direto, né? Isso é positivo ou negativo? Eu considero uma medida positiva. Como a gente lembra, todas essas medidas provisórias e agora leis e decretos, elas têm como base a manutenção do emprego e da renda. Então, em algumas situações, a gente até pode vislumbrar prejuízo salarial para determinado trabalhador, a depender da faixa salarial. Mas, no contexto geral, a ideia, a regra, é justamente manter os postos de trabalho. Por isso que eu considero uma medida bastante positiva. E o programa sofreu alguma alteração ou permanece da mesma forma? Desde que a MP 936 foi editada, na época em abril, várias alterações foram sendo feitas. Esse último decreto não mudou muita coisa. Ele basicamente repetiu o texto do decreto de 14 de julho e estendeu por mais 60 dias as prorrogações de suspensão e redução do contrato de trabalho. O que se alterou ao longo do tempo foi basicamente as faixas salariais. Antes, você poderia negociar, por exemplo, com um empregado que recebesse até 3 salários mínimos. Depois, isso ficou um pouco modificado e caiu para 2 salários, a depender do faturamento da empresa. Então, algumas alterações gradativas foram sendo feitas, mas no contexto geral, a máxima permanece desde sempre. Só para o pessoal que está em casa entender como é que funciona. A pessoa que se afasta, que precisa, então, ter esse contrato de trabalho suspenso, como é que fica a situação dela? É o seguinte, na prática, o que pode ser feito é a suspensão do contrato de trabalho, como você bem perguntou, ou a redução proporcional de jornada e salário. Nas duas situações, você tem que lembrar o seguinte, a parte que a empresa não está pagando àquele trabalhador vai ser custeada pelo governo federal através do benefício de benefício emergencial. A lógica é que o trabalhador não teria nenhum tipo de prejuízo, mas o que o governo paga é um percentual calculado sobre o valor que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Então, imaginemos numa situação concreta, o trabalhador concorda, porque isso é muito importante, isso não é um ato unilateral do empregador, isso tem que passar pelo aceite do trabalhador, senão não há validade de nenhum tipo de acordo de suspensão. E aí, ele aceitando, ele ficaria, por exemplo, 30 dias afastado de suas atividades. Nesse período que ele não vai estar trabalhando, o governo federal vai pagar esse benefício, que será de 100% do valor que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Lembrando, empresas que faturam mais de 4,8 milhões serão responsáveis pelo pagamento de 30% desse salário e o governo pagaria o restante dos 70%. A regra é que, durante a suspensão do contrato, não pode haver, em nenhuma hipótese, a prestação de qualquer serviço pelo trabalhador, senão é fraude, senão é como se ele tivesse de seguro-desemprego e continuasse trabalhando, pode posteriormente ser condenado a ressarcir os cofres públicos. Hidalgo, e como é que fica essa renovação? Como é que essa renovação da suspensão salarial deve ser feita? Por a gente imaginar que é exigido esse aceite do empregado, é sempre recomendado um termo por escrito. A lei e os decretos, eles flexibilizaram um pouco essa comunicação e permitiram que você fizesse, por exemplo, por meios eletrônicos, via WhatsApp, via e-mail, mas tem que haver o instrumento escrito para que o trabalhador tenha ciência de quando começa, quando termina, qual o valor que ele vai receber, quais os benefícios que eventualmente ainda ficarão vigentes. Isso é muito importante. A suspensão, apesar dela não produzir efeitos na prática no contrato de trabalho, a medida provisória, o governo trouxe essa exemplificação de que os benefícios deverão ser mantidos. Então, por exemplo, plano de saúde, plano odontológico, assistências que sejam concedidas ao trabalhador por força do contrato de trabalho devem ser mantidas também nesse período de suspensão. E como é que fica a relação entre empregado e empregador? Olha, afastado no caso da suspensão e com a jornada reduzida no caso da redução proporcional. O que acontece é que, na prática, durante a suspensão, o contrato de trabalho não produz efeitos, ele está totalmente suspenso. A diferença é que, na redução, por exemplo, essa relação permanece ainda vigente porque há uma prestação de serviço, ainda que por tempo reduzido. Então, aquele trabalhador que estiver trabalhando, por exemplo, 50%, 30%, 70% da jornada, ele vai ter o recebimento de salário naquele período e o contrato vai continuar produzindo efeitos, só que com o valor proporcional do salário daquele mês. Então, se ele antes tinha um salário de R$ 2.000, por exemplo, e todos os recolhimentos eram feitos em cima desse valor, ele tendo a remuneração de R$ 1.000, por exemplo, a empresa só vai recolher todos os encargos em cima desse valor proporcional, lembrando que o restante será pago pelo governo a título de benefício.
Agora, Hidalgo, eu queria que você explicasse o seguinte a gente. Muitas empresas têm adotado o sistema de rodízio dos funcionários para fazer essa suspensão ou redução salarial. A pessoa que já foi suspensa ou teve essa redução, ela pode ser de novo? Ou ainda quem está, ela pode ser mantido por mais 2 meses? Como é que funciona? Excelente pergunta, porque muita gente tem essa dúvida. Quando é que termina a minha suspensão? Quando é que recomeça? Eu ia voltar para trabalhar, a empresa disse que eu não voltasse. Como é que é isso? Então, assim, na prática, lembrando, tem que haver o aceite do empregado. Então, qualquer novo termo, qualquer novo acordo que foi feito, tem que passar pelo crivo da aceitação desse empregado. O que o decreto trouxe, já desde 14 de julho, isso não estava claro, mas ficou bastante claro no texto legal, é que essa suspensão, essa redução não precisa ser de toda a empresa. Você pode fazer setorialmente a depender da necessidade. Mas partindo do pressuposto que o empregado tem que aceitar, tudo isso vai depender realmente na prática. Se ele já tinha 120 dias, ele pode ainda prorrogar por mais 60 até chegar em 180, desde que ele concorde. O que a gente vê na prática é que alguns empregados não são consultados sobre essa prorrogação, simplesmente são convocados para assinar um documento sem saber do que se trata e aí termina tendo essa prorrogação sem o seu aceite. Isso, se for discutido futuramente, é causa de nulidade e o empregador vai ter que ressarcir o empregado porque ele não teve a opção de aceitar ou não concordar com aqueles termos que estão sendo postos. Muito bem, eu agradeço a tua participação aqui no TV Mar News. E olha só, gente, para você que acompanha aqui, a gente tem sempre mostrado como que a situação do Hemoal está crítica. Para você que quer fazer a sua doação de sangue, é preciso ficar atento, porque a gente está aí também casando com o período de vacinação e tem algumas regras da vacinação contra o sarampo, né? E tem algumas regras para isso. A gente vê agora na matéria de Fernando Palmeira. Atenção, senhoras e senhores e nossa juventude doadora de sangue. Nós estamos no Hemoal para uma importante informação e orientação ao público alagoano, especialmente aos doadores, diante da vacinação contra o sarampo. É mais uma campanha e essa orientação é importante para o momento exato de doação de sangue. A assistente social Natasha Souza está aqui conosco e ela é quem nos fala exatamente sobre essas orientações. Diante da necessidade da vacinação contra o sarampo, qual a melhor hora, a melhor oportunidade de doar sangue? No momento que a vacinação contra o sarampo está sendo disponibilizada, se você se vacinar contra o sarampo, só pode doar sangue 30 dias após você ter se vacinado. Então, o Hemoal, ele faz o apelo e pede para que, se você é doador de sangue e deseja salvar de 3 a 4 vidas, compareça no Hemoal antes de se vacinar contra o sarampo. E assim você doa, se vacina contra o sarampo depois e pode colaborar para salvar de 3 a 4 vidas. A vacinação contra o sarampo é da faixa etária entre 20 e 49 anos e precisa ficar atento para esse importante detalhe. Ou seja, é bem melhor que o doador, antes de vacinar, venha aqui ao Hemoal, doe o seu sangue e vai então fazer a vacina para ficar nesse espaço de 30 dias, uma vez que há sempre carência de sangue nos estoques aqui do Hemoal. Isso, o estoque do Hemoal agora ele se encontra abaixo, crítico, e a gente precisa de você, doador, que tem essa vontade, queira salvar de 3 a 4 vidas, que compareça ao Hemoal. Então, nesse momento que a gente está passando de pandemia, se você vem aqui ao Hemoal, você vai colaborar para estar ajudando a salvar essas vidas. É importante também observar que essa medida vale tanto para quem recebeu uma dose da vacina dupla ou tríplice viral, não é isso? Isso, exatamente, para essas vacinas. Então, vamos falar um pouco sobre os estoques, a tipagem de sangue que mais está sendo necessária a presença do doador aqui no Hemoal, diante, inclusive, da pandemia que estamos enfrentando aí. O estoque, ele hoje se encontra crítico de todas as tipagens sanguíneas. Qualquer grupo sanguíneo, a gente está com ele bem baixo no estoque. Então, a gente precisa que você, doador, que tem essa vontade de salvar vidas de qualquer grupo sanguíneo, compareça ao Hemoal, faça esse gesto, porque além de salvar de 3 a 4 vidas, a gente ainda faz medicação que ajuda também no tratamento dos hemofílicos que fazem tratamento aqui no nosso ambulatório. Sangue é vida e a importância de estar atento a essas informações para que você não deixe de se vacinar, mas antes de tudo, venha ao Hemocentro de Alagoas Hemoal, aqui no Trapiche da Barra, ou no Hemoar, em Arapiraca. Contanto que você, o que é bom também para a sua saúde, sempre está
doando regularmente sangue e ajudando a salvar vidas. Aqui do Hemocentro de Alagoas, Hemoar, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Fica o alerta, então, aí para você, se vacinou, é necessário, então, dar esse intervalo para poder fazer a tua doação de sangue, mas não deixa de doar, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.